Oi, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, com saúde, com paz e com muita vontade de aprender matemática. Sou o professor Jânio, estou passando mais uma vez aqui para orientar vocês, dessa vez sobre a nossa semana 5 do nosso PET volume 3, terceiro bimestre, que se encontra aí a partir da página 39 do PET. Nessa semana 5, já indo para a metade aí do nosso bimestre, estamos continuando, né? Continuando aí com os estudos das funções trigonométricas. Em especial, nós vamos estar falando do período e da função inversa, tá bom? Período da função periódica e também a função inversa, como calcular o arco de uma função, tá bom? Tema período. Mensagem para o estudante. Caro estudante ou cara estudante, nesta semana vamos nos aprofundar um pouco na questão da periodicidade das funções trigonométricas ou circulares. Observe o gráfico f de x igual ao cosseno de x, e aí tem esse desenho aqui para a gente analisar, um plano cartesiano, eixo x, o eixo y, e a função cosseno sendo definida aqui para a gente. Não está bem definido aqui os valores de x, tá? Onde x é dado normalmente em graus do radiano, e aqui apareceu alguns números aqui simbolizando aí somente uma determinada escala. Mas o que a gente percebe é o seguinte, que esse, esse gráfico mostra para a gente a amplitude de, da função cosseno, do menos 1 até o mais 1, e em especial nós vamos pegar um pedaço dessa função para estudar, que é o pedaço que esse pedaço aqui, ó, a linha azul, onde eu estou sobrepondo ela, até chegar aqui. Então, esse pedaço aqui eu vou transcrever para cá para a gente analisar. Mas o que é importante você saber é o seguinte, que esse plano cartesiano eu tenho aqui os valores de x positivo, que corresponde aos valores no arco ou no ciclo trigonométrico no sentido anti-horário, e temos aqui os valores negativos que correspondem no ciclo trigonométrico, os valores no sentido horário, tá bom? Então, anti-horário contrário do ponteiro do relógio é positivo, e no sentido ponteiro do relógio é arcos negativos. E os valores de x vai de menos infinito até mais infinito, tá bom? Então tem que saber disso, que x varia de menos infinito até mais infinito e que o y varia de menos 1 até mais 1 para a função cosseno. E essa curva que vai de um valor máximo aqui, quando o x é zero, a linha azul está cá no alto. Então se ele está nesse ponto aqui, significa o valor máximo da função. Então quando o x é zero, o y é mais 1. Então 0 graus, eu estou lá no mais 1 e vou diminuindo. Aí quando eu chegar aqui no 90 graus, eu estou cortando o eixo x. Continua diminuindo até chegar lá no menos 1, que vai ser exatamente os 180 graus. Aí vai tornar, agora começa a subir, crescendo, até chegar no 270 graus, que eu estou passando lá no zero do eixo x. Continua até chegar ao 360 graus. Então, ao sair de 0 graus e chegar a 360 graus, eu saí de uma altura máxima e voltei para uma altura máxima. Esse valor de máximo que retornou, eu retornei onde eu tinha começado, eu vou chamar essa parte do gráfico de um período da função, que foi 360 graus que eu precisei deslocar para retornar ao ponto de partida. Então, olhando para cá, o nosso gráfico aqui do lado de cá, então eu tenho aqui essa representação, desceu e voltou 360 graus, beleza? Continuando aqui, vimos que o gráfico é um padrão e que se repete, realmente, daqui do valor de massa, ele torna a continuar a mesma coisa, ó, torna mais um período, torna e a mesma coisa, mais outro período, torna e a mesma coisa, e assim por diante, tanto para a esquerda
do eixo X como para a direita, tá bom? Então podemos dizer que vai repetir essa curva N vezes. Por exemplo, existem infinitos valores de x para os quais cosseno de x é 0,72. Então isso é importante. Ó, 0,72 está nessa linha aqui, ó, está de vermelho aqui no plano cartesiano. Todos os pontos sobre a curva azul são valores de x, cujo cosseno dele é 0,72, ou seja, são infinitos, né? Mas em particular nós vamos limitar a analisar essa curva em um período, tá? Ou na verdade, na metade do período já era suficiente. Em um período dividido por 2, né? Meio período. Ok? Então, alguns desses são os pontos de vermelho na figura, acabei de mostrar. O menor intervalo possível entre dois valores de x, tais que o gráfico inteiro começa a se repetir, é 2π. Ou seja, 360 graus, né? Que é a mesma coisa de um período. Veja a figura à direita. Essa figura aqui do lado, né? Mostrando aí que de 0 a 2π eu tenho aqui o período, tá? Então começou aqui do zero do x e vai até aqui na pontinha aqui 2π, atingindo lá o máximo, tá bom? Esse valor é chamado de período da função. Conforme já vimos, a função seno também tem período 2π ou 360 graus, enquanto que a função tangente tem período de π, 1π ou 180 graus. Existem outras funções periódicas na matemática, mas provavelmente as funções trigonométricas são os exemplos mais importantes. Já vimos também que o gráfico da função cosseno tem o mesmo formato da função seno. Tá? O gráfico da função cosseno tem o mesmo formato do gráfico da função seno, apenas com um deslocamento horizontal. Por isso, esse tipo de curva é chamado de senoide. E esse tipo de função tem importantes aplicações na física, especialmente no estudo de ondas eletromagnéticas, ou o eletromagnetismo, né? etc. A ilustração a seguir mostra uma senoide generalizada. Então, eu posso analisar essa figura a partir desse ponto aqui sobre o eixo X, subiu, desceu e voltou no mesmo ponto, ponto de início, ponto de chegada. Mesmo. Agora, a partir daqui, ela vai tornar a repetir a mesma coisa. Então, esse período, representado aqui dentro o retângulo de amarelo, tá bom? É o deslocamento que saiu do ponto e voltou, ponto em cima do eixo X, atingiu o máximo, veio, atingiu o mínimo e voltou. Então isso aqui é uma senoide. A característica das funções trigonométricas é a seguinte: f de x é igual a vezes seno ou cosseno, aí vem aqui que a gente chama de argumento 2π sobre b, que multiplica x menos c mais d, onde a, b, c, d são números são constantes, né, que aparecem na função, que pode ser qualquer número real. O b em especial não pode ser zero, tá bom? O módulo de A representa a amplitude, ou seja, do mínimo até o máximo, quanto que vai ocorrer, né? A amplitude normalmente, quando A é igual a 1, vai de menos 1 até mais 1, beleza? E o B representa o período, tá? Quando o B for 1, é porque eu tenho 2π sobre 1, o período vai aparecer aqui, ó. E x e c representa para a gente o deslocamento no eixo da horizontal, como se eu pegasse essa curva e levasse para a direita ou para a esquerda, né? E d representa o deslocamento no eixo vertical, para cima ou para baixo, conforme o vídeo do professor Dimas que eu mostrei para vocês na sexta-feira passada. Pelo fato das funções trigonométricas serem periódicas, temos um problema. Uma equação do tipo cosseno de x igual a 0,72 possui infinitas soluções.
Já vimos uma figura, já vimos uma figura ilustrando algumas delas. A figura acima aqui nós temos a ilustração, né? Os pontos aqui, ó, sobre o eixo x, valor de x, onde o cosseno de 0,72 são esses valores dos pontinhos sobre o eixo x, ou seja, infinitas soluções, infinitas raízes, né? Ok? Então, já vimos que a figura ilustrada algumas delas. Então, qual será a técnica para resolver uma equação? Como projetar uma calculadora para fornecer um resultado? Gente, então a calculadora vai ser o nosso instrumento principal para a gente achar esses resultados, tá? E a calculadora ela vai se basear em um determinado período, tá? Um determinado intervalo, na verdade, nem período seria. Na maioria das vezes a metade do período é suficiente para ela achar a solução, tá bom? Para resolver essa equação, foram definidas as funções trigonométricas inversas, isto é, funções que voltam o valor para o ângulo, tá? Que voltam o valor dado, por exemplo, aqui, eu quero achar x é o nosso arco, quanto que mede ele em graus ou radiano? Então eu vou usar a função inversa do cosseno para voltar o valor de x, é isso que nós vamos fazer na calculadora. Como o resultado é um ângulo ou um arco, os nomes delas são formados pela palavra arco mais o nome da função. Aí eu vou ter arco seno, arco cosseno, arco tangente, ou então simplesmente seno a menos 1 de x, ou cosseno a menos 1 de x, ou tangente a menos 1 de x. A ideia para evitar infinitas soluções é pegar somente o pedaço do gráfico equivalente a um período da função, ou um intervalo dentro do período da função, tá bom? Normalmente a gente trabalha aqui com a função a cosseno de x, y igual a cosseno de x no período de menos 90 a 90 graus, ou de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ela vai garantir essa configuração aqui do período. Tanto a função seno como a função cosseno, tá bom? A função cosseno, melhor dizendo, ela vai pegar um período ainda um pouquinho menor, de 0 a 180 graus. Que está mostrando aqui. Na prática, a maioria das funções na calculadora, ela vai pegar um valor ali dentro do primeiro quadrante. Tá? O primeiro quadrante já vai ser suficiente para a gente analisar, ou seja, de 0 a 90 graus. Vamos supor que você precise justamente resolver a equação cosseno de x igual a 0,72. Ou seja, você precisa responder a pergunta qual é o arco com cosseno de 0,72. Então, respondendo essa pergunta, qual é o arco com o cosseno de 0,72, eu quero saber qual é o valor de x que me dá o cosseno desse x igual a 0,72. Então, em outras palavras, eu vou fazer o seguinte. Com o uso da calculadora, eu vou digitar a segunda função, ou função a menos 1, ou a função arco cosseno, vai aparecer essas duas maneiras, vai variar de acordo com o modelo da calculadora, e digitar 0,72 e vai me dar o valor. É bom lembrar vocês que quando você tem lá o DEG, DEG vai te dar a resposta em graus. Quando você tiver radiano, vai te dar a resposta em radiano, tá bom? A calculadora traz as duas funções. Normalmente, DEG vem de graus, do inglês, né? Então, vocês vão trabalhar com essas duas possibilidades, de encontrar o valor em DEG, que é em graus, ou em rad, que é radiano. Beleza, turminha? Então, era isso aí. Aqui traz alguns modelos aqui para a gente analisar a calculadora, tá?
a observação que a gente tem que ter, igual essa calculadora aqui, ela está trazendo a segunda função como seno a menos 1, tá? Poderia aparecer nessa outra aqui o arcosseno, seria a mesma coisa. Arco-cosseno seria a mesma coisa de cosseno a menos 1. Atenção, não podemos confundir inverso de uma função com inversão algébrica, ou inverso de uma função com o inverso de um número. A inversão lógica funcional. Na matemática, a questão de gênero também é importante. O inverso de uma função f de x significa 1 sobre f de x, no mesmo sentido que o inverso de 7, que é 1 sobre 7. Já a inversa significa desfazer a função anterior. O que a função está mandando fazer, a lei da função, a função inversa faz desmanchar. É no sentido da função CTRL mais Z. Já essa função acontece normalmente em algumas máquinas, em alguns sistemas operacionais. Quando dissemos o inverso, estaremos nos referindo ao inverso multiplicativo, ao passo que, quando dissermos a inversa, estaremos nos referindo à função inversa, desfazendo o que a uma outra fez. Um exemplo aqui para vocês entenderem isso. X elevado ao cubo elevado a menos 1, potência de potência, multiplica os expoentes, é a mesma coisa de x elevado a menos 3. E o inverso de x a menos 3 é 1 sobre x ao cubo, que é a mesma coisa de 1 sobre x ao cubo. Tá? Então, se eu tenho x elevado a menos 3, é a mesma coisa de escrever 1 sobre x ao cubo. Ou seja, se eu vou fazer o inverso de função y igual a x ao cubo, eu não vou trabalhar com 1 sobre x ao cubo, eu vou trabalhar com quem? O que desmancha a potência? É a radiciação. Então vai ser y igual a raiz cúbica de x. Tá bom? De novo, se eu tenho x elevado a menos 3, o inverso de x a menos 3 é 1 sobre x ao cubo. É como se fosse uma fração. X a menos 3 sobre 1, inverte o numerador, vai para cima, e o denominador vem para baixo. Quando faz essa inversão, muda o sinal do expoente. Tá bom? Então, esse aqui que é o inverso. Só que quando se trata de função, eu vou criar uma lei que desmancha o que está naquela lei. Isso aqui é x ao cubo, o que desmancha a potência cúbica vai ser a raiz cúbica. Tá bom? Então, y igual a raiz cúbica de x é a função inversa de y igual a x ao cubo. Da mesma forma, se eu tenho seno de x elevado a menos 1, que é a mesma coisa de 1 sobre seno de x, o inverso de 1 sobre seno de x é a cossecante de x. Tá? Cossecante de x. Já se eu tenho 1 sobre seno de x, o inverso dessa função não é a cossecante de x, e sim a cosseno de x, ou a seno x, tá? A cosseno de x ou seno de x a menos 1, poderia ser, tá bom? Turma, então era isso aí, as orientações que eu tinha que passar para vocês. Vem aí a listinha de atividade, 4 questões para vocês brincarem, pesquisarem, correr atrás da aprendizagem. Isso é importante. Se tiver alguma dificuldade, pode estar procurando a gente para ver o que eu posso ajudar. Bom trabalho, bons estudos, boa semana para vocês. Mas antes de eu fechar o vídeo, quero lembrar vocês que além das atividades do PET, para essa semana nós temos também a avaliação trimestral, que já está à disposição de vocês para vocês fazerem pelo aplicativo Conexão Escola ou pelo site Estude em Casa. Não deixe acumular atividades.